Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito, e hoje quero dar início com vocês ao nosso novo projeto, o estudo da Resolução número 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. Pessoal, a gente sabe que o concurso para oficial de promotoria está autorizado pelo Ministério Público de São Paulo. A gente ainda não tem uma previsão precisa acerca do edital, mas nós sabemos que em todo o histórico desse certame, a Resolução 23 foi cobrada e é uma norma de bastante importância no nosso dia a dia prático, tá bom, pessoal? Então hoje eu convido vocês a iniciar esse novo projeto de aulas gratuitas aqui comigo no YouTube. Tá bom, pessoal? Então a gente já parte aqui para o slide. Antes da gente começar propriamente a aula, eu quero passar alguns recadinhos iniciais para vocês, pessoal. Eu quero convidá-los inicialmente a se inscreverem aqui no meu canal. Isso é muito importante para mim, me ajuda bastante e te deixa informado a respeito das próximas aulas que virão desse projeto da Resolução 23 e também deixa por dentro de outros projetos. Por exemplo, aqui nós já temos o estudo completo da Resolução 664 e da Resolução 1342, ambas do Ministério Público de São Paulo. Então, se inscreva se você já está curtindo esse vídeo, já está gostando da aula, se gostou de outras aulas que já assistiu comigo, deixa o curtir e deixa o comentário, pois isso é muito importante para mim. Convido vocês também a me seguirem no Instagram, pelo @ronaldo.virgiliojunior. Lá a gente consegue conversar, bater um papo a respeito de concurso público, técnicas de estudo, e você também consegue tirar sua dúvida comigo. Sempre que eu posso, eu respondo vocês com a maior brevidade possível. E quero convidar vocês também a conhecerem 3 materiais bastante interessantes e que vão potencializar o seu estudo para esse concurso de oficial de promotoria que virá. Talvez esse ano, a gente espera que esse ano, né? Mas a gente fica aí na expectativa e colocando muito ritmo e muita força nos estudos. Quais são esses 3 materiais que vão te ajudar, pessoal? O primeiro é a legislação com afinco. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para vocês acessarem. Se vocês quiserem dar uma olhadinha em alguma amostra, entra no meu Instagram, que lá vai ter o link da amostra também. Essa legislação com afinco é um material de estudo de lei seca, com indicações dos artigos que já caíram, de atualizações que vieram desde o ano passado até esse ano, e também de controle de leitura, espaço para anotação, um material para você realmente acompanhar todos os seus estudos nas matérias de direito. Vai servir como um acompanhante eterno para você fazer aí suas revisões até a data da prova. Um material muito interessante e bastante eficiente para os seus estudos. Temos também a legislação com lacunas, que é um material de memorização, pessoal. Também vou deixar o link aqui para você adquirir na descrição, e se quiser dar uma olhadinha na amostra, entre no meu Instagram também. É um material onde a gente propositadamente retira pontos importantes da lei para que você, forçando a sua memorização, lembre desses pontos específicos e coloque preenchendo as lacunas que a gente colocou lá propositadamente, tá? E por fim, o mais querido de todos, o recém-lançado, o filho mais novo, o MP com afinco, pessoal. São mais de 900 questões inéditas, feitas por mim, oficial de promotoria e professor de direito, pela Lara Porteiro, muito conhecida aqui no mundo dos concursos como concurseira com afinco, e pela Nayara Vieira, escrevente do TJ São Paulo, que também tem muita experiência na elaboração de material. Para vocês aqui do YouTube, eu tenho um cupom de 10% de desconto especialmente para vocês, tá? Não estou divulgando isso em nenhum outro canal, só para vocês que me acompanham aqui, que é o Ronaldo 10. Então entra lá, quer dar uma olhadinha numa amostra também, vou deixar aqui no link da descrição. Procura lá no meu Instagram também que vocês vão encontrar. São 900 questões elaboradas e comentadas, alternativa por alternativa, todas inéditas para não faltar questão para você se preparar para esse concurso. Tá bom, pessoal? Dados os recados iniciais, a gente parte para o início das aulas para a gente comentar essa Resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos lá? Então é isso, pessoal. A gente inicia aqui a nossa resolução. Dei uma ajeitadinha aqui na tela para não ficar na frente do slide para vocês, né? A gente inicia para tratar da Resolução 23 de 2007. O que diz a Resolução 23, pessoal? Diz o seguinte, que ela disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil.
O que isso significa? Significa o seguinte, pessoal, e essa dúvida chega bastante no meu direct lá no Instagram. Ronaldo, qual é a diferença da Resolução 23 para a Resolução 1342? Eu sei que a Resolução 1342 é muito maior, muito mais detalhada, muito mais específica, mas muitas normas são iguais, são idênticas ou até muito parecidas. Então qual é a diferença de uma para outra? Explico para vocês para que não haja nenhuma dúvida a partir desse ponto inicial do nosso curso. A Resolução 23 é uma resolução de âmbito nacional. O próprio, como diz o nome, Conselho Nacional do Ministério Público é quem colocou essa norma no ordenamento jurídico brasileiro. É quem criou a Resolução 23, que disciplina o inquérito civil no âmbito nacional. Então, todos os ministérios públicos do Estado, por exemplo, devem observar as regras gerais previstas nessa resolução. Enquanto a Resolução 1342 é uma norma específica do Ministério Público de São Paulo para disciplinar de forma mais detalhada a tramitação, instauração do inquérito civil, e lá também trata de outros instrumentos que o Ministério Público pode utilizar, né? Audiências públicas, recomendações, entre outros. O que importa é o seguinte, sendo ela uma norma de âmbito nacional, o Ministério Público do Estado de São Paulo deve observá-la. Então ela é uma norma geral e a do Ministério Público de São Paulo, uma norma específica, uma deve guardar compatibilidade com a outra, tá bom, pessoal? Então a gente parte aqui para a gente tratar desse artigo 1º, pessoal. O que diz o artigo 1º que está dentro do capítulo dos requisitos para a instauração? Leiam comigo. O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. Basicamente, o que ele quis dizer aqui, pessoal? Que o inquérito civil ele tem natureza unilateral, ou seja, é a cargo do Ministério Público. Não há uma relação, por exemplo, bilateral, até mesmo trilateral, como se diz, como se estuda num processo judicial, onde nós temos o juiz imparcial e duas partes interessadas litigando entre si. Aqui é uma natureza unilateral. É o Ministério Público investigando para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses que estão a cargo do Ministério Público. E que interesses são esses? São os interesses definidos pela Constituição. Por exemplo, interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. O meio ambiente, ecologicamente equilibrado, o patrimônio público, o direito do consumidor, infância e juventude e muitos outros direitos que estão a cargo do Ministério Público, que a sua proteção está a cargo dos promotores e procuradores de justiça, tá bom, pessoal? E o que quer dizer também com a natureza facultativa? A gente vai entender melhor quando a gente tratar do próprio parágrafo único desse artigo, pessoal. Leiam comigo para a gente entender. Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a realização das demais medidas de sua atribuição própria. Então vocês conseguem entender, juntando essas duas informações, caráter facultativo e que o inquérito civil não é uma condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações. Se o Ministério Público recebe uma notícia de fato que esteja instruída com uma documentação farta, que esteja instruído com documentos que comprovem a lesão, que comprovem a autoria, está redondinho ali para entrar com a ação e pedir a responsabilização de um agente público, por exemplo, que cometa um ato de improbidade administrativa, ele não é obrigado a instaurar um inquérito civil para depois entrar com a ação, ele pode entrar com a ação direto. Então, por isso que o inquérito civil tem natureza facultativa, porque ele não é uma condição para se proceder com o ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, ação civil pública, por exemplo, e nem para tomar outras medidas. Por exemplo, uma medida de indisponibilidade de bens, uma medida cautelar de quebra de sigilo. Não preciso instaurar um inquérito civil, eu posso instaurar uma medida judicial diretamente. Tá bom, pessoal? Então observem bem essas questões. Aqui também fala que ele vai servir de preparação para o exercício. É aquilo que eu falei para vocês. O inquérito civil ele vai servir como embasamento para aquilo que o promotor de justiça tomará de decisão, seja pelo arquivamento, seja para dar uma resposta à sociedade, uma resposta ao representante. O importante é que servirá como preparação para a decisão que o promotor de justiça tomará, tá bom?
A gente avança aqui então para tratar a respeito do artigo 2º. Pessoal, o artigo 2º diz o seguinte, que o inquérito civil ele pode ser instaurado de 3 formas. De ofício, ou seja, o promotor de justiça do meio ambiente e urbanismo, por exemplo, está andando e percebe uma alteração ali no plano diretor dentro do centro da cidade. Algumas lojas não estão observando que a calçada tem que ter uma quantidade de largura específica, de extensão específica, colocando objetos que impeçam o tráfego de pedestres ali, está toda uma confusão, ele está vendo que é generalizado, ele tomando ciência por ele mesmo, por ele caminhar ali naquela calçada dessa irregularidade, ele pode instaurar um inquérito civil de ofício para avaliar eventuais irregularidades naquelas condutas e omissão por parte da prefeitura em fiscalizar aquela circunstância, tá bom? O que mais, pessoal? Que o inquérito civil pode ser instaurado em face de requerimento ou representação formulada por qualquer pessoa, ou comunicação de outro órgão do Ministério Público, ou de qualquer autoridade, desde que forneça por qualquer meio legalmente permitido informações sobre o fato e o seu provável autor, bem como a qualificação mínima que permita a sua identificação e localização. Ou seja, um cidadão comum foi até a Promotoria de Justiça para requerer que o promotor de justiça tome providências com base, por exemplo, no eventual dano ambiental que esteja ocorrendo perto da sua casa. O promotor de justiça pode instaurar um inquérito civil partindo dessa representação, partindo desse requerimento. Um outro órgão do Ministério Público, uma promotoria de uma cidade vizinha, encaminha para o Ministério Público uma notícia de fato. Por engano, por exemplo, o representante protocolou na cidade vizinha, mas na verdade a competência era do outro promotor, foi encaminhada por outro órgão do Ministério Público. Posso sim iniciar a partir daí um novo inquérito civil, um novo procedimento. Ou uma outra autoridade qualquer, o prefeito, o juiz, o delegado, qualquer notícia de fato que chegue para a gente por meio dessas autoridades também estão aptas à instauração de um inquérito civil. E para que vai servir esse inquérito civil? A gente viu para analisar qualquer circunstância que possa ensejar dano ou perigo de dano aos bens e direitos protegidos pelo Ministério Público, tá bom? E o que mais diz esse inciso 2º? Que essas informações do requerimento, da comunicação, devem fornecer informações sobre o fato e sobre o seu provável autor. Deve estar claro ali qual é o fato que vai ser investigado e quem é o provável autor daquele dano, com qualificação mínima desse autor, permitindo pelo menos sua identificação, permitindo pelo menos sua localização. Não adianta a gente encaminhar falando, olha, teve um cara que está causando dano ambiental. Não, quem é? Qual é o primeiro nome, pelo menos? Onde ele trabalha, onde ele mora, para a gente ter um mínimo de elementos para se buscar a responsabilização daquele autor do dano, tá bom? Inciso 3, pessoal, por designação do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, do Conselho Superior do Ministério Público, câmaras de coordenação e revisão e demais órgãos superiores da instituição, nos casos cabíveis. Um exemplo bastante interessante aqui para a gente ilustrar essa circunstância é o seguinte, pessoal. O Conselho Superior do Ministério Público, ele é o órgão, por exemplo, no Estado de São Paulo, responsável por revisar as promoções de arquivamento do inquérito civil ou os indeferimentos das notícias de fato protocoladas no Ministério Público. Nesse segundo caso, dos indeferimentos, ou seja, dos arquivamentos da notícia de fato, o Conselho Superior pode discordar do Ministério Público e entender que existem elementos mínimos para que se instaure o inquérito civil e aprofunde as investigações. Nesse caso, haverá determinação da instauração de um inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público, tá bom? A gente avança mais um pouquinho para tratar dos parágrafos desse artigo 2º, pessoal. O parágrafo 1º diz o seguinte: o Ministério Público atuará, independentemente de provocação, em caso de conhecimento, por qualquer forma, de fatos que, em tese, constituam lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa resolução, devendo cientificar o membro do Ministério Público que possua atribuição para tomar as providências respectivas no caso de não as possuir, tá bom? O que quer dizer aqui? O Ministério Público ele vai atuar e ele não depende de provocação para isso.
O Ministério Público, o promotor de justiça, não deve ser um promotor de gabinete que só espera a provocação para que ele atue na defesa dos interesses a ele dirigidos pela Constituição. O promotor de justiça ele deve atuar de ofício sempre que ele tomar conhecimento. E esse conhecimento é por qualquer meio, seja por ele próprio, como no exemplo que eu acabei de dar do promotor de justiça que caminha a rua e percebe uma ilegalidade no plano diretor da cidade, ou até mesmo por meio de um jornal local, por meio da mídia, por meio de representação, por meio de comunicação, por qualquer forma que ele tome ciência, ele deve atuar, independente de provocação. E o que diz aqui também para complementar essa informação, pessoal? Diz que se ele não for competente para tomar as medidas, e a gente sabe que, por exemplo, numa promotoria muito pequena, de uma cidade pequena, só vai haver um promotor de justiça que vai atuar em todas as frentes do Ministério Público. Mas em cidades maiores, onde existem mais promotores, as atribuições são divididas. Olha, esse promotor vai ficar com o patrimônio público, esse vai ficar com o meio ambiente, esse vai ficar com a infância e juventude. E vamos supor que, no exemplo do promotor que caminha pela calçada e percebe irregularidades no plano urbanístico, ele tomando ciência, sendo promotor da infância e juventude, por exemplo, não vai poder tomar nenhuma atitude, mas ele deve cientificar o membro do Ministério Público que possui atribuição. Ele deve notificar não, corrigindo, ele deve cientificar o seu colega para que ele tome as providências cabíveis de acordo com a investigação, de acordo com a notícia que chegar até ele, tá bom, pessoal? Então não é porque ele não tem atribuição que ele não tomará alguma atitude para que o Ministério Público tutele aqueles direitos. Parágrafo 2º, pessoal. No caso do inciso 2, em sendo as informações verbais, o Ministério Público reduzirá a termo as declarações. Da mesma forma, a falta de formalidade não implica em deferimento do pedido de instauração de inquérito civil, salvo se desde logo mostrar-se improcedente a notícia, atendendo-se na hipótese o disposto no artigo 5º dessa resolução. O artigo 5º trata sobre o arquivamento, sobre o indeferimento de notícia de fato, o arquivamento da notícia de fato, e a gente vai estudar na aula seguinte, mas aqui eu quero dizer para vocês, o inciso 2. Qual era o inciso 2, pessoal? Em face de requerimento, representação, comunicação por qualquer órgão do MP ou autoridade. Nesse caso, se essas informações aportarem à Promotoria de Justiça de forma verbal, ou seja, está havendo ali atendimento ao público, o cidadão veio sem nenhum papel na mão para noticiar uma irregularidade. O que vai acontecer? O promotor de justiça, no caso os oficiais de promotoria, reduzirão a termo, colocarão aquilo no papel. A pessoa vai assinar, se não for um pedido de sigilo e tudo mais, a pessoa vai assinar, vai apontar os fatos que ocorreram, eventuais provas que podem ser colhidas, o autor com a qualificação mínima que permita a sua identificação, não é? E a partir daí, o promotor de justiça poderá, investigando, instaurar um inquérito civil. E diz mais, que a falta de formalidade não vai implicar o indeferimento do pedido de instauração de inquérito civil. Não é porque o noticiante não se ateve às formalidades, ou seja, não colocou o nome certinho, notícia de fato, colocou solicitação. Não é porque ele não usou uma formatação específica, não é porque ele fez aquele pedido bonitinho, redondinho, que um advogado, por exemplo, seria capaz de fazer, que isso implicará no indeferimento do pedido de instauração. O promotor não está para analisar a forma, está para analisar o conteúdo, para que ele possa, de acordo com a Constituição, defender os interesses a ele designado, tá bom? Agora a gente trata do parágrafo 3º, bastante importante também para provas, pessoal. Diz o seguinte, que o conhecimento por manifestação anônima justificada não implicará ausência de providência, desde que obedecidos os mesmos requisitos para representações em geral, constante do artigo 2º, inciso 2 dessa resolução. O que quer dizer aqui, pessoal? Se aportar na Promotoria de Justiça uma representação anônima, esse fato por si só não é capaz de implicar no indeferimento da notícia de fato, no arquivamento da notícia de fato. Ou seja, não implicará ausência de providências, só pelo fato de ser anônima. É claro, ela deve obedecer os mesmos requisitos das representações em geral, ou seja, deve elucidar os fatos, deve indicar a qualificação mínima do provável autor. Então, estando preenchidos esses requisitos que a gente viu agora há pouco, o fato dela ser anônima não implicará no seu arquivamento, no seu indeferimento imediato, tá bom?
Parágrafo 4º. O Ministério Público, de posse de informações previstas no artigo 6º e 7º da Lei 7.347/85, que trata dos possíveis fatos que podem ensejar a propositura de uma ação civil pública, ou seja, danos aos interesses protegidos pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, de posse dessas informações, que possam autorizar a tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º dessa resolução, poderá complementá-las antes de instaurar inquérito civil, visando apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando procedimento preparatório. Aqui a Resolução 23 está prevendo expressamente o procedimento preparatório de inquérito civil. Quem já estudou comigo a Resolução 1342 lembra que lá nessa resolução a gente tem um pouco mais de detalhamento sobre esse procedimento especificamente. Mas basicamente, ele é o meio do caminho entre a notícia de fato e o inquérito civil. Se chegou até a Promotoria de Justiça uma notícia de fato e ela tem prazo para ser analisada, e, por exemplo, esse prazo já escoou e o promotor de justiça ainda não se convenceu de que aquele fato pode ensejar uma propositura de ação civil pública, ou não se convenceu, não conseguiu identificar os investigados, ele pode, antes de instaurar o inquérito civil, instaurar esse procedimento preparatório. Tá bom, pessoal? Para que ele serve? Aqui está dito na Resolução 23, para complementar, antes de instaurar o inquérito civil, visando apurar elementos de identificação do investigado ou do objeto. Tá bom? A gente avança aqui para o parágrafo 5º para tratar ainda do procedimento preparatório. Ele, diz a resolução, deverá ser autuado com numeração sequencial à do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual conversão. Explico para vocês, pessoal, muito simples. Qual vai ser a forma de registro dos procedimentos preparatórios? A mesma do inquérito civil. No MP de São Paulo é o SIS-MP integrado. Nós, oficiais de promotoria, nós trabalhamos com o sistema e a gente que faz esse registro, e a numeração vai ser sequencial, vai ser a mesma para procedimento preparatório ou para inquérito civil. Se eu instauro o primeiro inquérito civil do ano no sistema, vai ser o número 1 de 2022. Se na sequência vem um procedimento preparatório, vai ser o número 2. Depois vem um outro inquérito civil, vai ser o número 3. E aqui diz mais, que manter-se-á a numeração quanto de eventual conversão. O procedimento preparatório que foi instaurado sob o número 2, quando ele virar inquérito civil, ele continuará sendo o número 2. Ainda que nesse momento da conversão já estejamos no 30, por exemplo, entendeu? Então é isso que quis dizer o parágrafo 5º desse artigo, tá bom? Parágrafo 6º, pessoal. O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 dias, prorrogável por igual prazo uma única vez, em caso de motivo justificado. Aqui, pessoal, é o prazo. E prazo é extremamente importante para a prova. Sempre cai. A banca sempre vai querer te confundir, independente de qual seja. E o prazo para o procedimento preparatório é 90 dias, prorrogável por igual prazo uma única vez. 90 mais 90. E de forma justificada. Não pode o promotor simplesmente despachar prorrogue-se o procedimento preparatório. Não, justifique o porquê, quais são as diligências faltantes, por que ele ainda não se concluiu, o que ainda falta esclarecer. Você tem 90 dias, prorrogável uma única vez por mais 90. E vencido esse prazo, o que o membro do Ministério Público deverá fazer? 3 opções, única e exclusivamente. Ou ele vai promover o arquivamento, ou ele vai ajuizar a ação civil pública, ou ele converterá em inquérito civil. Não há outra opção, pessoal. Não se convenceu de que há algum dano potencial para a tutela dos interesses protegidos pelo Ministério Público, promove o arquivamento. Já tem todos os elementos suficientes para comprovar um dano e seu responsável. Propõe uma ação civil pública para responsabilização do causador do dano. Ainda está em dúvida, mas tem elementos para se prosseguir nas investigações, instaura o inquérito civil, converte em inquérito civil, tá bom? A gente avança mais um pouquinho e trata agora do artigo 3º. O que diz esse artigo 3º? Caberá ao membro do Ministério Público investido da atribuição para a propositura da ação civil pública a responsabilidade pela instauração do inquérito civil.
Parágrafo único. Eventual conflito negativo ou positivo de atribuição será suscitado fundamentadamente nos próprios autos ou em petição dirigida ao órgão com atribuição no respectivo ramo, que decidirá a questão no prazo de 30 dias. O que está dizendo aqui, pessoal? Está tratando do conflito de competência. O que é conflito negativo? Um promotor de justiça recebe aquela notícia de fato. Ele é promotor do patrimônio público e, a princípio, o noticiante encaminhou para ele por achar que aquilo se tratava de patrimônio público. Ele olhou e falou, não, isso aqui não é patrimônio público não, é urbanismo, não é meu não, manda para lá. Tem nada a ver com o dinheiro público, tem a ver ali com a cidade, mas não é nada, tem nada a ver com isso. Aí chega no promotor do meio ambiente e urbanismo, ele olha e fala, não, também não é meu não, eu não acho que é meu não, eu acho que é patrimônio. A partir daí a gente tem um conflito negativo. O que acontecerá nesses casos? O promotor deve suscitar o que a gente chama de conflito negativo de atribuição. E ele vai, nos próprios autos ou em petição dirigida ao órgão com atribuição, a resolução 23, por ser de âmbito nacional, dá essas duas opções. Aqui eu já adianto para vocês que no Ministério Público de São Paulo é nos próprios autos, para que esse órgão responsável, que no Ministério Público de São Paulo é o Procurador-Geral de Justiça, decida a questão em 30 dias. E conflito positivo, a contrário senso, vocês já devem ter percebido que dois promotores diferentes, com atribuições diferentes, querem aquela investigação para si, querem tomar frente daquela investigação. E por isso, para decidir quem o fará, os promotores suscitam um conflito, encaminham para o órgão, que aqui na resolução 23 não especifica, e de que forma se encaminha. Na resolução 23 existem duas opções, ou é nos próprios autos ou em petição dirigida ao órgão com atribuição, e o prazo está especificado aqui. No prazo de 30 dias, esse órgão responsável decidirá qual dos dois promotores deverá continuar com a atribuição. A gente avança agora para tratar do capítulo 2, que diz a respeito da instauração do inquérito civil. O artigo 4º diz o seguinte: o inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, devidamente registrada em sistema informatizado de controle e autuada, contendo. A redação desse artigo foi alterada, pessoal, o ano passado, pela Resolução 229. Então fiquem atentos a eventuais divergências que estejam no seu material, tá bom? Eu digo isso para vocês também sobre a legislação com afinco. Quem tem a legislação com afinco, quando a gente lançou o material, estava constando redação dada pela Resolução 229, mas se você for observar, o texto é o texto antigo. Então dá uma olhadinha e já risca o que não está mais vigente, tá bom, pessoal? Então o que diz? Que o inquérito civil será instaurado por portaria. Então a peça que inaugura o inquérito civil é a portaria. O promotor deve formalmente instaurar o inquérito civil por meio de portaria. E a prova vai querer te confundir, falar que é por despacho, falar que é por decisão. Não, é por portaria. E ela vai ser numerada em ordem crescente. Inquérito número 1, número 2, número 3, como eu acabei de explicar. E ela vai ser renovada anualmente. Número 1 de 2022 e o ano que vem vai ser número 1 de 2023. Devidamente registrada no sistema informatizado. E o que ela vai conter? O que essa portaria conterá? Número 1. O fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e a descrição do fato objeto do inquérito civil. Ou seja, com base na Constituição, com base, por exemplo, na Lei de Improbidade Administrativa, eu, promotor de justiça, investigarei uma possível fraude à licitação, nessa cidade que comprou, por exemplo, material de papelaria. Então a gente indicou o fundamento, Lei de Improbidade e Constituição, e a gente indicou a descrição do fato objeto do inquérito civil, beleza? O que mais vai conter? O nome e a qualificação possível da pessoa jurídica ou física a quem o fato é atribuído. Nesse caso, o prefeito vai ser uma das pessoas indicadas como possíveis interessados, possíveis causadores do dano, a quem é atribuído todo esse objeto investigado. E, por exemplo, uma pessoa jurídica, ou uma contratada, ou uma licitante, que participou ali daquele conluio, também deverá constar o seu nome e a sua qualificação possível, tá bom? O que mais, pessoal? O nome e a qualificação possível do autor da representação, se for o caso. Por que se for o caso? Porque se for instaurada de ofício, não vai ter representante. Se for encaminhada, por exemplo, de ofício por uma autoridade competente, não vai ter representante. Então, se houver
e se ele não for anônimo, obviamente, deverá constar o nome e a qualificação dele, tá bom? O que mais que deve constar da portaria? Deve constar a data e o local da instauração e a determinação de diligências iniciais. A data e local não tem muito o que se explicar, e a determinação de diligências é: encaminhe ofício para a prefeitura pedindo esclarecimento, encaminhe ofício para a autoridade, encaminhe ofício para a pessoa jurídica, compareça até determinado local para fazer uma inspeção, tá bom? E o que mais? A designação de secretário, mediante termo de compromisso quando couber. Geralmente o secretário é o oficial de promotoria, só não o será quando não tiver ninguém nomeado naquela lotação, e o secretário vai, como o próprio nome diz, secretariar os autos, vai acompanhar, organizar e ajudar a dar movimentação nessa investigação. E o que mais que diz, e aqui também teve redação alterada pela 229 de 2021, a determinação da remessa de cópia para publicação. A gente hoje coloca no sistema uma cópia dessa portaria, chega até o Centro de Apoio Operacional para que eles, por extrato, publiquem no Diário Oficial a instauração desse inquérito para publicidade oficial, conforme consta na Constituição, por exemplo. Tá bom, pessoal? O que diz o parágrafo único desse artigo 4º? Diz que, se no curso do inquérito civil novos fatos indicarem necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro do Ministério Público poderá, 3 opções, na verdade 2 opções: aditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para instauração de outro inquérito civil, respeitadas as normas incidentes quanto à divisão de atribuição. O que quer dizer isso daqui, pessoal? Vamos utilizar o exemplo que eu acabei de mencionar. Vai se iniciar um inquérito civil para investigar uma possível fraude em licitação na licitação que comprou material escolar. No decorrer da investigação, descobriu que a fraude era generalizada. Era no transporte, era na saúde, era em muitos outros contratos. Perceba, a partir daí o promotor de justiça, para investigar tudo isso que se descobriu, todo esse agigantamento do esquema, ele pode aditar a portaria, ou seja, o objeto descrito era investigar o contrato de material de papelaria. Agora, no meio do procedimento, ele coloca: adito o objeto para falar que vou investigar o transporte, vou investigar a saúde, vou investigar muitos outros contratos no âmbito dessa prefeitura. Ou ele pode falar: olha, não vamos fazer esse rolo todo aqui dentro não, vamos picar certinho para a gente ter ali uma racionalidade na hora da gente estudar caso a caso, extrai cópia das principais peças e instaura um só para transporte, instaura outro só para saúde, instaura outro só para educação, vamos analisar contrato por contrato, cada um no inquérito civil específico. Tá bom, pessoal? É isso que quis dizer a resolução 23. O que a gente vai fazer agora que a gente encerrou essa aula número 1, pessoal? Vamos estudar por meio das questões. Muita gente preocupada, qual vai ser a banca para oficial de promotoria? Será que vai ser VUNESP, Ronaldo, que no histórico elaborou a maioria das provas, só lá em 2011, que foi a IBFC, nesses últimos 20 anos, desde 2001, sempre foi a VUNESP elaborando. Será que vai ser a VUNESP? Será que volta a ser a IBFC, Consulplan, Sebrasp, FCC, FGV? Não sei e não importa aqui pra gente, pessoal. Se você estiver estudando, fazendo um bom trabalho, você conseguirá a sua aprovação. E eu vou mostrar aqui para você, com bancas diferentes, que a cobrança para o concurso de oficial de promotoria nessas resoluções é a mesma. Não tem por onde fugir. É a letra da resolução. Vamos estudar por meio de questões, então? Questões atualizadíssimas, pessoal. Vamos lá. Ano de 2021, banca CESP-Sebrasp, órgão Ministério Público de Santa Catarina, prova para promotor de justiça, pessoal. O que diz? De acordo com o disposto na Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, julguem o item subsequente acerca do inquérito civil. O inquérito civil é instaurado por meio de portaria, que poderá ser aditada por membro do Ministério Público quando novos fatos indicarem necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, respeitadas as normas incidentes quanto à divisão de atribuições. Tá certo? Tá errado? O que você acha? A resposta está certo, pessoal. Uma das opções do promotor de justiça é justamente essa, aditar. Ele não disse aqui que o promotor exclusivamente aditará. Não, poderá ser aditada, como também poderá ser extraída cópias. Mas aqui a alternativa está
correta, pessoal, de acordo com o parágrafo único do artigo 4º, aqui para vocês conferirem o fundamento. Vamos ver mais uma, então? Mais uma dessa mesma prova de promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina na banca Sebrasp em 2021, ano passado. O inquérito civil não poderá ser instaurado de ofício pelo Ministério Público, que deverá ser provocado por qualquer pessoa ou autoridade que forneça informações acerca do fato e de seu provável autor, bem como a qualificação mínima que permita a sua identificação e sua localização. Vocês já sabem, né, pessoal? Está na cara que essa questão está errada, de acordo com o artigo 2º, inciso 1 da resolução, que diz que o inquérito civil poderá sim ser instaurado de ofício. É uma das opções que a resolução permite aos promotores de justiça. Vamos mais uma, pessoal, para a gente sedimentar o nosso conhecimento. A mesma prova, o mesmo ano, a mesma banca, pedindo o seguinte para você. O inquérito civil é condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação civil pública e você sabe, provavelmente, pois acabamos de estudar, essa alternativa está errada, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º, que diz que o inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do MP, nem para a realização das demais medidas de sua atribuição. Agora a gente muda de banco um pouquinho, pessoal. A gente continua tratando sobre o concurso de promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, mas o órgão agora é Consulplan. E o que diz nessa prova de 2019? Que o procedimento preparatório, uma vez vencido o prazo de 90 dias, deverá obrigatoriamente ser evoluído para inquérito civil ou ser arquivado. E aí, pessoal, tá certo? Tá errado? Você acha que tá certo? Essa alternativa está errada, pessoal. Por quê? Porque o prazo não é 90 dias. O prazo é 90 dias prorrogável uma única vez por igual período. Então, a alternativa diz que o procedimento preparatório, uma vez vencido o prazo de 90 dias, deverá obrigatoriamente ser evoluído para inquérito civil ou ser arquivado? Não. Ele tem a opção de se prorrogar por mais 90 dias. A partir daí, com o vencimento do prazo improrrogável, é outra história. Mas essa alternativa se encontra errada, pessoal. A gente avança aqui para tratar agora, de novo, né? Instituto Consulplan, do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça. O cargo de promotor de justiça de Santa Catarina preza muito pela resolução 23, não é, pessoal? A gente está observando aqui. Mas o que diz para a gente treinar, e é isso que importa? A comunicação anônima, segundo a resolução 23 do CNMP, impede que o Ministério Público tome qualquer providência investigatória e você, que acabou de estudar comigo, sabe que essa alternativa está errada, né, pessoal? O conhecimento por manifestação anônima justificada não implicará ausência de providências, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 3º, pessoal. Aqui, então, a gente encerra esse nosso primeiro encontro. Eu espero você para a gente dar continuidade à resolução 23 nas próximas aulas. Eu agradeço muito a presença de vocês, conto com a presença de vocês para os nossos próximos encontros e com a sua inscrição aqui também no meu canal, para você não perder o dia que essa aula for lançada, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima e muito obrigado pelo tempo de vocês.